Olá, graça, paz e misericórdia da parte de Jesus Cristo, nosso único e soberano Deus. Satisfação de receber mais uma vez aqui em nosso canal para acompanhar, essa série de vídeos. Não haverá a ressurreição do corpo físico, todas as quartas-feiras aqui em nosso canal. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Clique aí no botão inscreva-se, clique o sininho para receber as nossas notificações quando disponibilizarmos novos vídeos, como também estivermos fazendo as nossas lives. Hoje, nessa oportunidade, eu quero falar sobre a ressurreição futura, descrita em Atos capítulo 24, versos 14 e 15. A ressurreição futura para o apóstolo Paulo, uma vez que ele estava em uma audiência com Félix, ele fala da ressurreição que aconteceria tanto dos justos como dos injustos. Ele fala de uma forma que estava dentro de um tempo futuro. Agora, que tempo futuro era esse? Será que está relacionado ao nosso futuro da igreja do século 21 ou está relacionada ao futuro da igreja do primeiro século? Vamos ler o texto, Atos capítulo 24, no versículo 14 e 15, diz a palavra de Deus. Porém, confesso isto, que segundo o caminho a que chamam seita, assim eu sirvo ao Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição tanto de justos como de injustos. Então o apóstolo Paulo ele faz uma apresentação de um acontecimento para um futuro que sucederia, porém sem definir ao certo quando isso aconteceria. Mas à luz da Bíblia, a gente percebe muito bem que não estava tão distante dos tempos do apóstolo Paulo, no tempo em que ele estava preparando, organizando a igreja para o encontro com o noivo. E esse tempo está justamente bem demarcado dentro das questões relacionadas à queda de Jerusalém em 70. Isso é tão interessante porque o futuro do apóstolo Paulo ele não pode ser jogado a 2000 anos depois, tá certo? Uma vez que mesmo ele não tem uma definição quanto ao tempo que isso aconteceria, mas ele deixa claro que essa ressurreição sucederia por conta daquilo que as profecias já mencionaram. Veja que ele chama a atenção de que aqueles a quem o povo rotulava como seita, estava se baseando nos escritos da lei e dos profetas. Então, a seita cujo qual o apóstolo Paulo participava estava baseada nas questões da lei e dos profetas. Obviamente o apóstolo Paulo tinha noção que não seria muito tempo daquele momento em que ele estava tratando do assunto, tá certo? Isso é tão interessante que a gente vai observar o que diz lá em Daniel capítulo 12, não é verdade? Olha só, Daniel capítulo 12, no versículo 1 ao 2, depois iremos ler também o versículo 7, que deixa-nos esclarecido de uma forma clara, objetiva, o tempo do cumprimento da ressurreição, tanto de justos como de injustos. Vamos ler? Daniel capítulo 12, no versículo 1 ao 2. Neste tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos, olha só, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, os justos, e outros para a vergonha e horror eterno, os injustos. A ressurreição de justos e a ressurreição de injustos que Paulo tinha mencionado ali na sua audiência com Félix. Então, está claro que uma vez que ele seguia o caminho daqueles a quem o povo chamava de seita, estava baseado dentro dos ensinos da lei e dos profetas. Obviamente, o futuro que Paulo menciona aqui da ressurreição não poderia estar da além do primeiro século, uma vez que o texto de Daniel, um dos textos, dos inúmeros textos que encontramos na lei dos profetas, que aconteceria ainda no tempo relacionado à queda de Jerusalém. Está bem claro isso aqui no texto. E no versículo 7 diz assim, o versículo 7, muito interessante observar quando essas coisas sucederiam. Todas as coisas, inclusive aquilo que relaciona a ressurreição, uns para a vida eterna, relacionada aos justos, e outros para a vergonha e horror eterno, relacionada aos injustos, relacionada por Paulo lá em Atos capítulo 24, no versículo 14 e 15.
Olha só, no versículo 7 de Daniel 12 diz: ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Glória a Deus. Se você vai um pouco mais na frente, no sermão escatológico de Jesus, aquilo que está relacionado em Mateus capítulo 24, Marcos 13 e Lucas 21, que fala em relação à destruição do templo de Jerusalém, que ocorreu em 70, o registro de Marcos capítulo 13 é muito interessante, que justamente fala as mesmas palavras de Daniel, né? Capítulo 12, no versículo 1 e 2, mencionando claramente o tempo de cumprimento de todas aquelas coisas que sucederiam, justamente também a questão da ressurreição. Olha só, Marcos capítulo 13, no versículo 19 diz: porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo, do que Deus criou até agora, e nunca, nunca, jamais haverá. Então vejam, a ressurreição futura de Atos capítulo 24, no versículo 14 e 15, mencionada pelo apóstolo Paulo, a ressurreição de justos e injustos, não estava para acontecer em um futuro distante daquilo que mencionava a lei e os profetas. E a lei e os profetas apontaram para esse cumprimento relacionada à queda de Jerusalém, os 3 anos e meio que levou o fim do poder do povo santo. Com certeza, uma definição mais clara do que essa, olha, não tem mais o que a gente possa dizer, não é verdade? Está tudo bem esclarecido, que realmente a ressurreição de mortos, justos e injustos, estava para acontecer como aconteceu no primeiro século da era cristã, totalmente relacionada à queda de Jerusalém. Se houvesse razões para acontecer uma ressurreição no juízo final, que ainda sucederá conforme ensinam a tradição religiosa, de justos que sairão dos túmulos e se apresentarão diante do trono branco, e assim será julgado um por um, e os justos herdarão o reino, e os injustos a condenação. Então, obviamente, seria um evento de grande repercussão, tá certo? Como nunca houve e jamais haveria. Mas como Jesus falou, baseado nos profetas, na lei, que a queda de Jerusalém estava em um ato totalmente único na história do universo, como nunca houve desde a criação e nunca jamais haveria, obviamente, meus queridos, está claro que realmente a ressurreição já aconteceu. Está aí mais um grande estudo para a nossa reflexão independente, que você possa reexaminar, que você possa realmente ver o quanto é relevante essas questões relacionadas ao cumprimento de todas as coisas na queda de Jerusalém em 70, em nome de Jesus, tá certo? Obrigado mais uma vez, um grande abraço e até a próxima oportunidade aqui no nosso canal. Graça e paz!